Teste o microfone. Teste o microfone. Oi, Renata. Oi, tudo bem, Ivan? Bem, e você? Tudo jóia. Doutora Daqui a, Renata. daqui a pouquinho vai entrar a tua assessora aqui, tá? Tá bem, tá ok. Tá. Eu já chamei ela, ela disse que já tá alugando e daqui a pouco ela acessa, tá? Tá bom. É, a reunião quem toca é você, da sua forma, tá? E qualquer coisa grita no WhatsApp que meu WhatsApp vai estar ligado. Eu vou estar apresentando um trabalho, mas o meu WhatsApp vai estar vibrando aqui para mim receber as informações de vocês. Se cair, eu já passei a chave de acesso para ela, ela vai acessar normal, se precisar. Tá bem, obrigado, Renata. Tá Fica bom? tranquilo, tudo Tá. certo. Aí só no final da sessão você faz a avaliação. Tá, para eu lembrar, né? Isso, lembra lá. Isso é uma Eu- coisa que eu realmente posso ter uma chance de eu esquecer. Eu vou ter que pedir para alguém, enfim, mas eu vou ficar atento. É 19, né? Isso. Mas amanhã eu mando um e-mailzinho solicitando. Para quem não fez, né? Os Ah, professores, para quem não lembrando os viu, né? professores para ir lá e fazer a avaliação. Tá bom. Eu vou Tá pedir para bom? deixar o link no jeito, que de repente é Uhum. rapidinho para fazer, né? Uhum. Tá joia? Bem, muito obrigado, viu? Bom Eu que evento. agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, Alan. Tudo bem, Alan? Você me ouve? Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com você?
Tudo tranquilo. E com você? Tá tudo certo. Eu estou fazendo um segundo login porque está chovendo em São Paulo e eu estou com medo que a luz caia aqui no prédio onde eu estou, tá? Eu vou entrar com Correto. dois PCs só por garantia, tá bom? Tudo bem. Imagino que não vai ser necessário, mas eu vou deixar no jeito aqui ele com bateria, que no último caso a gente vai ter que apelar para isso. Certo. Mas é só por garantia, tá? Eu acho que vai dar tudo certo com esse PC que eu tô. Tudo Vamos lá. bem. Acho que tudo certinho. Deixa eu perguntar, você tem prática nisso? Eu já participei do semiárido, da primeira edição, quando teve a pandemia. Aí eu estou Sim. retornando agora, né, pela essa segunda vez. Ótimo, perfeito. Bem-vindo de volta. Obrigado. Eu já estou tentando aqui já compartilhar. Não foi. Agora, eu acho que não tem nada de específico, né? Em que sentido, professor? Não, basicamente é conduzir a discussão, né? Porque eu nunca fiz. Eu participei como público, né? Mas não Entendi. como o incentivador da mesa, né? Como o gestor da mesa, né? A instrução inicial é a gente seguir, que eles falam lá, tem os 4 artigos a serem apresentados na E sessão, é isso passar os aí. vídeos e tudo mais, aí fica a critério do professor colocar a discussão após cada artigo ser apresentado ou fazer a discussão com a apresentação, posteriormente a apresentação dos 4 artigos. Aí essa condução, gerenciamento fica a cargo do professor. Ok, perfeito. Acho que eu vou fazer o que a cartilha sugeriu. Meu único receio é que quando eu li a cartilinha, ele fala em meia hora para cada, né? Somando 22 mais 8, né? Como a gente Uhum, tem 4 artigos e a sessão tem só 90 minutos, eu acho que eu vou reduzir para 12, tá? Assim a gente consegue fazer 20 minutos de cada e a gente tem aí uma folguinha de 10 minutos no final. certinho. Por acaso está vendo a minha tela compartilhada aí? Sim, exatamente. Estou vendo aqui o Pronto, que eu tô. StreamYard, você vai colocar a sua senha agora. Isso, tô tentando já colocar aqui no jeito já para compartilhar os materiais. Tá bem, fica tranquilo, tá? Quando a sessão, assim que você ficar à vontade, a gente começa. Boa tarde, Alana. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindas. Olá, boa tarde. Obrigada. O Alan está me ajudando a deixar a sessão formatadinha. Porque Tudo bem, você Alan? não Boa vinha. tarde. Tenta aqui. Mas a gente já começa no prazo combinado, tá bom? Ok. Tudo bem, Alan? Agora vai ser o Ok. rosto. Tudo bem, o que eu estava tentando aqui, já agora eu liberei a câmera. Para mim tá meio brilhosa, minha câmera aqui tá dando instabilidade, não sei se para vocês está o mesmo acontecimento. Ele fica, tá dando algum efeito no seu rosto. Ele fica com. Pois é, enfim. Deixa eu me localizando aqui. Vocês são do mesmo artigo, Tatiana e Alana? Ou são artigos diferentes? Do mesmo. Do Sim, mesmo. Que seria o do? produção de casos Produção de para casos. ensino. Ah, um ótimo trabalho que vocês fizeram. Obrigada. Perfeitamente. Vamos então aguardar um pouquinho? Acho que é o protocolo é esse, né, Alan? Esperar os demais autores, é isso? Os demais pesquisadores, né? E assim que os demais três autores, né, grupos de autores chegarem, a gente já pode iniciar. Bem, aqui em São Ivan, Paulo, oi? Isso. com licença, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu tenho uma viagem agora, eu preciso sair no máximo até 6 horas. Então, como Sim, tá eu e a Alana, caso tenha mais alguma coisa, a Alana pode dar continuidade, né? sim, sim, pô, acho que não teria problema, né, Alan? O que você acha em relação ao Oi. protocolo? Não, não, e pela ordem aqui, o artigo das meninas estão do primeiro a ser reproduzido, então acredito que não vai ter nenhum contratempo, não. Vamos seguir esse rito aí para ajudar a colega que está em viagem. Tá Contanto que certo. as autores não tem nenhum problema, né? A gente agradece. Obrigada.
Eu tinha pensado uma ordem um pouco diferente, mas acho que a gente pode adaptar. Tá tudo certo. Obrigada. Oi, Eli, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Eli? Boa tarde. Você nos ouve? É, acho que ainda não. Tudo bem, Eli? Você está nos ouvindo? Alan, você quer conversar com ele pelo chat, só para a gente garantir que ele está ouvindo a gente? E aqui, ó. Eli, boa tarde, né? Você nos ouve? Só para eu me certificar, Alan, você está projetando e eu estou como co-host, é isso? Ok, professor, desculpa. Tudo bem, Eli? Boa tarde. Pelo que, o gesto que ele falou, ele não ouve. Estou com essa impressão Oi, também. boa tarde, tudo bom? Meu áudio eu acho que tá ruim. Eu provavelmente vocês estão me ouvindo, mas eu não ouço ninguém. Vou tentar Você não. ajeitar aqui. Tá. A gente vai dar um tempinho, tá bom? Vamos esperar, então. Acho que ele está sem. Ele não está recebendo, né? Ele consegue só falar. Isso. Eu recebi uma fichinha, Alan, onde eu tenho os artigos todos, consegui imprimir, consegui ler. Eu só não sei qual que é o autor de qual deles, né? Não sei se era intencional ou se por causa do blind review, né? Você tem alguma relaçãozinha dos nomes? Não, professor, não tem. O que mostra bem para mim é da mesma maneira que está aqui na plataforma. Ah, tá bem. Eu desconfio que desde o blind review que eles deixam já o nome oculto, entende? Bom, vamos assumir então que ele é um autor de um dos outros 6 artigos, né? E a gente, então nós temos o artigo das universidades, né? Do consórcio das escolas de Porto Alegre. Temos um artigo também da revisão da literatura, né? Sobre casa de ensino. Tem um bem interessante sobre o WhatsApp também. E tem um trabalho sobre o ensino técnico integrado no ensino médio, né? Correto. E tá bem. Eu acho que a gente deve esperar, né, Alan, para começar com todo, pelo menos, o autor de cada artigo, não é isso? Sim, sim, mas também a questão se todos os autores de fato vão adentrar, porque se a gente supor que teve algum contratempo e tudo, eles não nos comunicam, né, e acaba atrasando a sessão. Sim. Tem algum protocolo de prazo limite? Bom, senão eu vou seguir o bom senso. Que seria Talvez uns 5 minutos, 7 minutos, talvez, acho que é razoável, não é? que tem eu, as meninas, o Eli, será que é autor de algum material? Porque como a Alana e a Tatiana são do mesmo artigo, certo? Assumo que o ele é de um segundo artigo, e aí tem mais 2 artigos que, na teoria, vão ser apresentados, né? Eu acho que só pode desligar. Desculpas, no caso, se o Eli for o autor de um artigo, são três, porque tem as meninas, tem o Eli e um autor a ser apresentado sou eu com o artigo. Mas elas são do mesmo, né? A Alana e a Tatiana, certo? Correto. Sim. Bem, vamos então esperar ele voltar. Nesse meio tempo, a gente, se ele conseguiu voltar agora direitinho. E esse trabalho de vocês foi feito aonde, meninas? O trabalho É, das retornei meninas. aqui.
Deixa eu ver Tudo se bem, Eli? agora eu Você estou nos ouvindo. ouve? Você nos ouve agora, Eu Eli? acho que eu ainda continuo sem ouvir. Pior que pode ser tanta coisa, né? Pelo que o áudio dele não está funcionando, pode ser coisa do dispositivo, coisa do fone, né? Essa época de Zoom. E vocês são de onde? Talvez entrar pelo celular, às vezes ajuda. É, pode ser Agora uma boa dica, consegui. né? Eli, você nos ouve agora? Sim, sim. Agora Ah, estou ouvindo 100%. que grande alívio. Tudo bem? Dá um pouco de angústia, né? A gente está vendo e não poder se comunicar. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. O seu trabalho é qual deles, Eli? É o do WhatsApp. WhatsApp, perfeito. Só você vai apresentar? Sim, sim. Ótimo, bem-vindo. Muito bem. A gente combinou de esperar mais uns minutinhos para os outros dois autores chegarem, tá? Senão a gente vai começando a Tá. sessão, até porque a Tatiana, né, tem uma restrição de horário e a gente queria respeitar, certo? Tá bem. E vocês falam de onde, Alana e Tatiana? Eu estou em Fortaleza. Que maravilha, hein? Tá um sol, hein? Sim, calor sempre. Um só para Incrível, cada hein? um. Eu É, falo do interior do Ceará, Juazeiro. Que demais. Aqui em São Paulo tá uma chuva tremenda, vocês não têm noção. Mande um eita, pouquinho para apagar o Ah, fogo é? da chapada. É, para equilibrar um pouquinho mais, né? Aqui, essa semana que voltou, tava um tempão super seco. Essa semana que voltou a chuva, né? Parece que vai ser uma semana inteira meio chuvosa. Aí, enfim, eu tô com um segundo computador por garantia, porque volta e meia a luz cai, né? Mas aparentemente ele não vai ser necessário. Vamos ver. Vou deixar ele conectado, só por garantia nossa. Não vai dar um conflito não, né, Alan? Se eu deixar os dois ligados, né? Não, não tem nenhum problema, não. Vou deixar de ladinho aqui, caso, só por garantia. A bateria dele tá cheia. Eu acho que acredito que para não dar microfonia, só na hora dos vídeos estiverem passando, a gente fechar o microfone. Aí acho que evita algum problema de estabilidade. Ah, tá bem. Eu vou deixar o segundo PC de reserva desligado, o áudio desligado, mas vou deixar ele aqui no jeito, tá? Só por garantia, porque nunca se sabe o nosso evento é um momento importante para nós, né? Muito bem. É a primeira vez de vocês no semiárido? não, não. Adoro semear, já não é minha primeira, não. É um evento maravilhoso, né? É super inclusivo, democrático, né? Sim, sim. Aí eu sempre admiro muito vocês, porque é uma baita organização, né? Depois da pandemia, eu acho que vocês conseguem tudo. Ah, sim. Aquela foi um ponto de virada, né? Aquele evento ele foi especial, né? O evento, Nossa, a operação dele, né? Foi incrível. incrível. E é legal, né? Que a gente tem um evento online, então a gente tem uma chance de conectar, né? Ter mais inclusão em relação até ao país inteiro, né? Ter participação de outros países também, de outras partes do país também, né? Sim, super inclusivo. E aí permite a gente, de fato, fazer uso benéfico da tecnologia, né? Exatamente, né? Porque é difícil, né? Nem sempre a gente está disponível para participar do evento, mesmo querendo, e aí a tecnologia permite, né? Sim, com certeza. Acho que essa é a grande discussão dos últimos poucos anos aí, né? A tecnologia invadiu a sala de aula e os processos para o bem e para o mal, né? E E por bem e por mal, verdade. a ciência ajuda a gente a estabelecer algum limite, ter uma referência, né? Eu Isso. estava checando os trabalhos da sessão e todos eles, em algum momento, falam em tecnologia, né? E aí, mas vai ser uma excelente sessão. Alan, como o nosso tempo deu, eu demos 10 minutinhos aí, eu vou começando, né? Acho que para a gente até poder dar uma sequência ao processo. Se alguém chegar no meio, a gente inclui, acho que é isso, né? E se alguém, eventualmente, não puder apresentar, a gente reporta, né? Mas aqueles que ficarem à vontade. E, originalmente, nós pensamos em 20 minutos para cada, como estamos em 4 artigos, né? Se forem de fato 4, acho que 20 é um tempo bom para a gente poder fazer os 8 de apresentação e os 12 minutos de discussões sobre
as percepções do tema, as impressões, né? Mas se nós ficamos em menos, a gente trabalha aí com um pouquinho mais de tempo, tá? A gente vai negociando isso. Bom, então, formalmente, tudo bem? De acordo? Obrigado, Alana, pelo feedback. Então, formalmente, bem-vindos à sessão do evento, né? Ao evento do CMA 2024. Essa aqui é uma das sessões online, uma das mesas, né? O Alan está me assessorando, tá bem, Alan? Obrigado pelo suporte no contato com a equipe gestora do evento, né? E já agradeço pela presença e pela participação de vocês todos, né? Desde o começo, aí, submissão até aquele processo da aprovação e agora essa nossa troca, tá bem? Eu vou falar assim um minutinho sobre mim, só para a gente se apresentar, assim, vocês vão ter a chance de falar sobre vocês durante a discussão dos artigos, né? Então, só para deixar vocês à vontade, eu sou o Ivan, eu sou Ida, eu sou recém-doutorado, faz 2 meses, né? Aqui pela SPM de São Paulo, né? Uma grande honra fazer parte do congresso, né? Obrigado. Eu participei como público, né, na época do programa, como doutorando ainda, no primeiro e no segundo ano, e agora estou tendo a chance de fazer a mediação de uma mesa, né? Então, assim, é uma honra muito grande para mim. Bom, espero colaborar com as discussões, enfim, minha pequena trajetória, né? Mas fiquem à vontade para ter uma sessão bastante inclusiva. Pelo que eu percebi, vocês têm até mais experiência do que eu no evento, né? Tem até mais chão do que eu mesmo tenho. Então, fiquem à vontade para compartilhar impressões, percepções, colaborações, né? Tanto para a sessão quanto para os colegas, tá bom? Bom, eu tinha pensado numa sequência um pouco mais baseada na progressão do ensino, que era um trabalho de ensino médio, temos um de graduação, temos um de pós-graduação e tem um trabalho que fala sobre literatura, que é o trabalho de vocês, né? Alana e Tatiana, né? Como vocês colocaram uma condição de horário, eu vou inverter até a pedido do Alan, né? E a gente então nós começamos então pelo trabalho que fala da literatura. Bem, a gente começa então com vocês e a gente vai adequando o tempo em relação à possibilidade enfim, terem mais ou menos artigos na sessão, tá bem? Então, fiquem à vontade, vocês têm o vídeo, vocês podem utilizar o vídeo se preferirem, ou podem fazer a exposição em 8 minutos verbalmente como preferirem, tá bom? Então é isso. Obrigado. Meninos, eu passo o vídeo ou vocês vão falar? Tá, você quer falar? Eu vou me apresentar, né? Que é bom que a gente já. Pode seguir o protocolo do jeito que vocês acharem melhor, para a gente Eu vou não seguir a linha interferir. do Ivan. Parabéns, Ivan. Você é um recém-doutor. Eu estou na trajetória, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, em Administração e Controladoria. Também sou docente na Universidade Federal do Cariri, que é onde a Tatiana está fazendo mestrado. Daqui a pouco ela se apresenta. E boa parte da nossa experiência, né, com caso para ensino, veio desse caminhar na Universidade Federal do Cariri. O Antônio Messias está aí ao lado da Tatiana, ele também é egresso lá da universidade, doutorando, e faz parte do projeto, mas como ele já tinha preenchido a cota dele no SEMEAD, ficou de fora, né, oficialmente, mas de fato e de direito ele está presente. Então, a gente tem essa experiência desde 2015 com caso para ensino na universidade, né, no curso de administração, em publicações, apresentações, participações em eventos periódicos, e a gente decidiu fazer essa investigação, né, com um trabalho bibliométrico, porque a gente percebeu que vinha crescendo não só o número de trabalhos em eventos, mas em publicações, periódicos que aceitam. E aí a gente queria saber quais eram as instituições que mais publicavam, os principais autores, né, as áreas que estão sendo publicadas. Esse foi o pontapé do trabalho. Contigo, Tati. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui com o Antônio, que também é um dos autores, como a Alana disse, ele supriu a cota dele, né? Aí não conseguimos colocá-lo, mas ele está presente aqui assistindo. Bom, meu nome é Tatiana, como a Alana falou, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Cariri, né? Aqui no interior do Ceará. E eu também sou professora, né? Ali do ensino básico, então eu trabalho como professora e coordenadora no Instituto Centec, né, o Instituto de Tecnologia do Estado do Ceará, há 8 anos, então eu trabalho com cursos técnicos, de fato. E eu acho que
na graduação e no técnico, a diferença é que é a prática de fato. E os casos para ensino, eles trazem muito essa prática, essa vivência, esse estar dentro da problemática, né? Fazem os alunos pensarem. Então, é uma prática que eu gosto bastante e que eu não tenho ainda, né, o know-how aí da Alana e do Antônio, mas vamos nos encaminhando para a construção de casos para ensino, que é uma ferramenta tão dinâmica e imersiva ao mesmo tempo para os alunos. Quer falar? Vai se apresentar? Enfim, então a gente fala sobre o artigo ou vai passar o vídeo? O vídeo eu tentei ser bem enxuta para. Vamos passar o vídeo. Uhum. Alan, você quer ajuda? Alan, Eu acho que precisa deixar o teu som ligado, Alan. Os casos. Olá, eu sou Tatiana Arruda, uma das autoras do artigo científico Casos para Ensino no Brasil, uma análise da produção do período entre 2012 e 2023, de autoria também da Alana Adelino Brandão. Nosso trabalho, ele se pauta em saber que os casos para ensino auxiliam na formação dos alunos, promovendo o desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades, com fortalecimento da argumentação e a capacidade de comunicação dos estudantes. Há também uma crescente, né, um interesse crescente pela produção de casos para ensino em eventos como a AMPAD, SEMEAD e também em alguns periódicos, por se tratar de uma metodologia ativa. O objetivo do nosso trabalho foi apresentar um panorama da produção de casos para ensino no Brasil entre os anos de 2012 e de 2023. A metodologia do nosso trabalho foi embasada na análise bibliométrica, utilizando a base de dados SPEL no período de 2012 a 2023 e utilizando dos métodos de produtividade de autores, produtividade de periódicos e frequência de palavras-chave. Para realizar o protocolo do nosso trabalho, para que esse estudo todo fosse realizado, foi estruturado o protocolo partindo de alguns questionamentos. O primeiro deles foi como é que está a produção de casos de ensino no Brasil, quem é que está produzindo esses casos, né, que estão sendo publicados. A produção, ela tinha aumentado, ela vem aumentando, ela vem crescendo. Quem é que são esses principais autores? Quais seriam, né, as instituições a qual eles estão vinculados? E a partir de todos esses questionamentos e das palavras-chave na base de dados, foram achados 554 trabalhos, né, artigos que tratavam de casos para ensino no Brasil. Após aplicar os critérios de exclusão, foram achados, né, sobraram ali de fato 460 trabalhos para serem analisados. E esses trabalhos, após a análise, chegamos a alguns resultados que eu vou apresentar agora para vocês.
Nós tivemos, então, 460 casos publicados em 34 revistas, né? E tiveram aí, nesse meio tempo, edições especiais no ano de 2021, que aumentaram, né? Contribuíram para esse crescimento. As revistas recorde são a Alcance, né? Com 47 casos publicados, e a revista RAI, no caso, a revista RAC e a revista RAEP, né, que é a revista de administração contemporânea, e a revista de administração, ensino e pesquisa, com 48 casos. As palavras-chave e temas, né, que a gente mais encontrou aí foram casos de ensino, empreendedorismo, estratégia, tomada de decisão, inovação, marketing, estratégia e empreendedorismo nas suas mais diversas formas de aplicação. E aí nós vamos para as autorias e as instituições, né, que era um dos questionamentos. Quem produz, de onde vêm essas pessoas, né, esses autores? Então, nós identificamos dois autores, que são os principais autores no Brasil, né, que são a Anete e o Sidney Vieira Marinho, com 35 casos publicados cada um. Aí nós partimos, então, para um segundo caso, que são autores que têm vinculação a universidades jovens, como no caso a Alana, né, e o Antônio Messias, que tem aí, no caso, 15 casos publicados, os dois juntos, e eles são vinculados ou estavam, né, vinculados ao UFCA, que é uma universidade relativamente nova, somente com 11 anos de existência, o que dá aí mais de um caso por ano. A principal instituição, né, que foi identificada foi a Univale, com 335 casos publicados, seguido aí, né, da UFRJ, com 94 casos. A análise temporal nos dá algumas ideias, né? Como eu disse, no ano de 2021, houveram edições especiais para casos de ensino, o que fez com que o número crescesse com 65 casos somente nesse período, né, de 2021. Mas a média de casos de 2012 até o ano de 2023 é de 39 casos por ano. Em conclusão, a gente pode dizer que esse aumento contínuo da produção de casos para ensino no Brasil, ela vem aumentando. Então, isso é muito interessante, principalmente, como já foi citado, por ser uma metodologia ativa, na qual vai trazer o poder de argumentação, de contextualização do aluno, de imersão dentro do ambiente profissional com situações reais. A ampliação desse número de autores também é muito significativa, diversos autores foram identificados, e, como eu disse, né, a gente tem instituições muito jovens que ainda estão se destacando e crescendo no mercado, e ela já tem ali uma expressão muito forte de publicações nessa seara de casos para ensino. E as instituições e as áreas que estão cobertas. Então, a gente tem algumas instituições que estão adentrando ainda, e tem instituições que já trabalham há muito tempo, que são muito mais fortes, como no caso da Univale e da UFRJ. Nas considerações finais, né, nós temos algumas sugestões futuras, que seria uma análise mais aprofundada sobre a estrutura dos casos, né, as notas de ensino, o impacto pedagógico, que não foi realizado nessa pesquisa. O cenário, né, ele é muito promissor no Brasil, principalmente porque a adoção de casos de ensino em administração, como eu disse, ele traz a perspectiva de um caso real, que pode ser trabalhado e identificado soluções dentro da sala de aula. Aqui nós temos algumas das referências, né, a qual foram trabalhadas, e é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado pela apresentação. Esse trabalho ficou bastante robusto, né? Eu ia falando e ia passando assim um déjà vu, né? Lembrando de todos, porque apesar de ter pego na SPEL, né, todos eles, teve que entrar em site por site, em revista por revista, ano por ano, desde 2012, para analisar. Uma das grandes dificuldades que a gente teve é que alguns deles, mesmo sendo casos para ensino, a revista não tinha uma seção própria. Ou seja, tinha que entrar ano por ano, edição por edição, e observar se o título tinha alguma coisa que falava, se a descrição tinha alguma coisa que falava, ou seja, tanto é que era para ser só 10 anos, né, era 2012 a 2022, mas aí demorou tanto, começou a ser construído no SEMEAD do ano passado,
com a Flávia, né? A gente fala Flávia Freitas. A gente conversou com ela gostou muito da ideia. Então a gente começou a fazer, a construir, e foi assim, foi se estendendo porque era um trabalho muito árduo, muito cansativo de se fazer. E ao longo do tempo ele foi crescendo, dando essa solidez e, né, trazendo todas essas informações que a gente precisava para fazer com que ele fosse de fato um trabalho mais robusto. A impressão clara que dá, Tatiana, vendo o trabalho de vocês, é que ele está bem maduro, né? Ele está quase pronto para publicação, a impressão minha, A não gente é? espera que sim. Estamos Porque no abertas CNA, a sugestões para melhorias. sim, porque no CNAD a gente monta bastante heterogeneidade, né? Sabe que alguns estão bem no começo, né? Alguns estão mais adiantados, né? Onde vocês parece que está bem maduro. Tanto que eu fiz uma análise, enfim, fiz uma leitura bem cuidadosa, né? E eu encontrei pouquíssimas sugestões para fazer. Então, até peço desculpas, porque acho que é um elogio, né? É um comentário elogioso, né? Sim, sim, é Porque elogio, sim. e eu acho que é um desafio, porque eu até tinha planejado deixar para o final o trabalho de vocês, porque pela lógica, né, como é um trabalho que fala sobre a ciência, o fazer da ciência, né, é ciência feita sobre produção científica, né? Então acho que é um trabalho metacientífico, né? Trabalhos como revisão de literatura, né, a bibliometria de vocês. Então acho que são trabalhos que têm um outro porte. Não estou sem juízo de valor, mas eu acho que eles dependem de uma produção que já exista, grande, volumosa, né, e consistente, para que haja um trabalho desse porte que também gere sentido, né? Gere significado para a comunidade científica, né? E eu acho que o de vocês fez isso com muita segurança, né? Eu percebi que vocês são autores frequentes, né, de casos de ensino, inclusive alguns trabalhos que vocês utilizaram como unidade de investigação. Vocês eram os autores deles, né? Então vocês transitam Sim. bastante frequência nisso, né? Pelo que a gente percebe, né? E acho que na biometria, esse que é o grande desafio, é saber quais variáveis utilizar no levantamento, né? Ainda que a literatura coloque alguns que são, enfim, ano de publicação, autor, periódico, né? Eu acho que existe um ajuste fino ali que só quem tem sensibilidade prática para como autor de artigos daquela base de dados conseguiria fazer, né? Ele fica à vontade para comentar também, tá bem? Eu não sei se você tinha tido contato com o trabalho antes do vídeo, mas fique super à vontade para, ou com caso de ensino, né? Tá bem? Mas fique à vontade também para conversar conosco, né? É, eu tive a impressão, lendo o trabalho de vocês, como você colocou, né, Tatiana? Que o trabalho que dá é entrar um por um e fazer uma leitura que é quase analógica, né? Por mais que o eletrônico facilite, por ser um repositório, né? Essa investigação, quando é feita com cuidado, ela tem que ser feita individualmente. E aí você comentou, eu tinha uma dúvida, porque eu vi aqui, né, que vocês começaram a fazer no ano passado, né? O levantamento, mais de um ano atrás, e aí você colocou isso na sua fala, né? Que de fato é um trabalho que começou a ser construído lá atrás, né? É um trabalho de fôlego, né? Essa construção, né? O que eu A acho. gente chegou e pensou, né? Tinha terminado 2012, aí eu entrei nas revistas novamente e disse, mas só falta uma edição para 2023. Não vai assim, né? Vamos botar aqui mais um pouquinho. Aí voltou e foi analisar todo 2023 de novo, porque só por um ano Sim, aí a gente aparece o achou melhor trabalho, colocar isso. já é um trabalho mais atualizado, e, enfim, né? Até Uhum, porque a produção mais recente tende a ser mais volumosa também, né? Para alguns temas, né? E, isso. a minha impressão clara, para além do artigo, né? É que eu acho que o estudo de caso, esse tipo de artigo, ele tá em expansão, né? Em várias instâncias, né? Inclusive, isso responde a uma demanda, eu posso estar enganado, porque vocês sabem disso muito mais do que eu, mas ele responde a uma demanda também de sala de aula, né? No sentido de adoção pelos professores, né? No sentido de saber que existe essa modalidade, né? Inclusive Sim. abordagens de ensino e aprendizagem baseadas em estudo de caso, né? E essa robustez, e agora em território nacional, principalmente, produção endógena do país, né? Eu acho que o trabalho de vocês pega bastante esse momento, né? Essa ferramentação dos autores, né? Nesse sentido. E- Então, Ivan, a gente trabalha na UFCA, né? Eu, enquanto docente, desde 2015, com caso para ensino. Então, na Universidade Federal do Cariri, a gente tem o caso para ensino como uma opção de trabalho de conclusão de curso, né? A gente fez monografias estudando sobre o método, a gente tem disciplina optativa sobre a elaboração de casos para ensino, né? E a gente tem um caminhar aí com vários egressos, né? Que trabalharam com casos para ensino, produziram casos para ensino e hoje estão publicados. Por isso que a gente também se debruçou para saber, poxa, como é essa produção de casos para ensino no Brasil?
porque como a gente tem uma produção muito frequente, né, muito boa lá na universidade, no curso de administração, a gente queria saber como é. Claro que a gente acaba conhecendo nesse caminho as principais instituições, os principais pesquisadores, mas a gente não tem ideia desse panorama como a bibliometria nos proporciona, né? Dos principais autores, das principais instituições, a que instituições esses autores estão vinculados, os periódicos que mais publicam, por que mais publicam, né? Porque um dos achados foi isso, ver que os que têm o maior número de casos publicados não trabalham especificamente ou exclusivamente com casos, né? Eles têm a seção de casos, mas eles trabalham com artigos, né? Mas eles tiveram edições especiais. Em 2021, por exemplo, né? A gente teve aí dois periódicos que trabalharam, periódicos importantes, e eu acho que esse trabalho de mostrar a produção crescente de casos para ensino vai ajudar muito não só para quem já publica, mas para quem lê o caso para ensino e pensa em trabalhar, porque ajuda a ver que existem espaços para isso, em eventos, em periódicos e na sala de aula, como você falou. Quando a gente produz um caso para ensino, não é só uma publicação que a gente tem no periódico, a gente pode fazer uso dessa publicação dentro da sala de aula. Na verdade, isso é um grande incentivo, porque um dos benefícios do caso para ensino, enquanto metodologia ativa, é trazer para a discussão dentro da sala de aula, durante as disciplinas que você vinculou, né, a parte teórica dessa discussão, a uma realidade da região onde você atua. Então, existe Sim, muita distinção. Por exemplo, existem casos para ensino no Brasil inteiro, mas esses casos eles vão trazer realidades muito distintas e alinhadas à região onde você trabalhou aquela organização. Então, um caso produzido no Nordeste, ou no Ceará, na Paraíba, na Bahia, ele vai ter um perfil bem da região, assim como o do Sul, o do Sudeste, né? E se aproxima muito o aluno da região onde ele está inserido e facilita as discussões, né? Ele une a teoria com o que ele vê na prática da vida dele, no cotidiano, e isso está escrito no caso para ensino. Primeiro na história, no enredo, e no segundo momento nas notas de ensino, né? sim. Eu acho muito potente, né, o modo como a abordagem de ensino e aprendizagem, baseada em casos de ensino, consegue fazer essa transposição, né, da teoria da aprendizagem ativa para algo que é tangível, né, para aquele contexto, né. E quando você publica um trabalho que é um caso de ensino em si, montado, como você comentou, para um contexto, eu acho que isso consegue, de alguma forma, criar um material que, se não fosse pelo caso de ensino, não estaria acessível, né? Porque lá ele vai estar organizado, ele vai estar consolidado, ele vai estar curado de alguma forma, né? Então, há uma curadoria de dados, né, que são escolhidos, né? Ou de contexto, né? O recorte que é feito, né? Então, eu entendo que existe a possibilidade de você personalizar uma experiência de aprendizagem para uma instituição, para um perfil de estudante, né? Ou para uma realidade local, né? Que você não encontra num livro didático, né? Num livro de teoria, né? Nesse sentido. Sim, Ainda trabalham junto, né? Mas eu entendo que ele preenche um gap ali no sentido de aproximar o estudante da realidade no contexto dele para uma teoria que eventualmente ele via de modo até um pouco insípido, né? Até um pouco muito modelar, né? Ou algo muito sim. distante do que é aplicável, né? E o recurso do caso para ensino, ele pode ser aplicado tanto na graduação, quanto no nível de pós-graduação, seja ele estrito sensu ou lato sensu, né? E o que a gente vê, Ivan, com o passar dos anos, é que essa proximidade de retratar uma realidade muito próxima do estudante, seja em que nível for, e relacionar com a discussão teórica, ela é muito mais presente, memorável, eu diria, porque você encontra esses egressos depois, eles dizem, Alana, eu ainda lembro do caso que a gente discutiu sobre tal organização, porque tá no seu dia a dia, você conhece, às vezes você é consumidor daquela empresa. Só que você não tem aqueles dados todos reunidos como a proposta de um caso para ensino tem, né? Que já traz esses dados através de uma história, né? E aí eu Sim. acho que o recurso do exemplo de uma organização muito próxima faz com que esse aprendizado seja mais fluido, mais presente, que fique, né? E eu acho que existe um ato de generosidade aí, né? Porque o professor organiza as aulas dele, o conteúdo dele, o material dele, naquele contexto, isso gera pesquisa e envolve energia, né? Quando você se propõe a montar um caso de ensino, entendo eu, você faz tudo isso que você faria, mas você tem um trabalho isso de organizar aquilo para um leitor externo, né? Que é um outro professor que eventualmente vai ter interesse naquele material e vai poder replicar a experiência com a turma dele, né? Com os estudantes dele, né?
sim, Então, nesse sentido, eu imagino que a gente compartilha, né, de modo aberto, uma pesquisa autoral nossa, né? Claro, a ciência tem essa natureza de compartilhamento, né? Mas acho que no caso do ensino, existe um trabalho nobre de você acondicionar os dados que você tem e a sua abordagem, e a sua percepção para um fim didático, né? Um fim que se insere na pedagogia, para um usuário mais amplo, né? Então, você consegue multiplicar esse acesso, né? sim, sim. Não, não é incomum a gente publicar casos e ter contatos, por exemplo, com outros pesquisadores em outras instituições, entrando em contato para saber mais sobre a organização, ou como foi a nossa experiência de aplicar o caso, ou se tem autorização para aplicar. É bem interessante, assim, o outro lado da pesquisa, não é só a leitura do trabalho, mas a parte de aplicar por outro professor, né, em outro contexto. Acontece isso. Sim, e cria uma cadeia, né? Acho que um networking produtivo nesse sentido, né? Sim, É. O que eu imagino é quase uma curiosidade minha. Quando o estudante que tem contato com uma abordagem como essa, né? Ele reconhece nesse material curado, preparado para ele, né? Para a aula que ele vai ter como experiência, né? Ele vê algo que é próximo da realidade dele, né? sim, Mais do que um livro teórico, sem desmerecer os livros teóricos de referência, né? As obras clássicas, né? Mas quando ele encontra algo que é publicado, que cita a região dele, a realidade dele, o contexto econômico e social dele, né? Isso gera sim, mais engajamento pela sem dúvida identificação? alguma. Inclusive, assim, a gente tem registros, né, relatos a gente faz uso de casos para ensino como avaliação de disciplinas. E, assim, o engajamento já aconteceu a gente ultrapassar o horário de aula e os alunos pedirem para continuar o debate, a discussão, tamanho engajamento. É exatamente isso, porque eles têm a ideia, né, se eles conseguem articular a experiência deles, né, com aquela Uhum. organização e o conteúdo que teve que ser prévio, né, da parte teórica, para eles poderem fazer uma análise. Então, não é uma análise a partir da opinião dele, é a partir do que ele vivenciou enquanto consumidor ou morador daquela região, né, de conhecer a organização e a teoria que está sendo discutida. Então, é um dos grandes pontos, assim, da utilização de casos para ensino é esse engajamento do aluno. Existe sim. É porque, de fato, né, eu acho que uma coisa é você ler, digamos, o Kotler, ou, né, o livro de referência de ADM geral, né, um livro de finanças, né, que, enfim, que, de algum modo você vai ter que imaginar o processo de transposição, né, tanto o professor com trabalho ativo de adaptação, de adequação daquele conhecimento para um contexto específico, quanto o estudante, né. Então, Sim, o caso do ensino, de alguma forma, ele me parece que ele aproxima isso, né, ele cria sim, ali algo que gera mais significado, né. sim, há essa aproximação. Muito bem, ótimo. Olha, muito, muito interessante ver essa troca, né? Eu cheguei a montar um caso de ensino, sim, para uma disciplina de pós-graduação, durante o doutorado, né? Sim, Numa disciplina sobre inovação, a gente chegou a publicar. Agora fiquei até encorajado, porque eu vi que vocês mostraram que existe um mercado, um nicho enorme para isso, né? Um espaço sim, acadêmico para isso, né? E ele, de fato, assim, lembrando agora, deu um trabalho muito grande para criar a curadoria dele, porque você tem que imaginar não somente os dados que fazem sentido para aquele contexto, mas principalmente criar uma simulação do que seria a experiência do professor e do estudante, né? exatamente. Então, a sequência em que você vai apresentar os dados, em que você vai colocar a situação problema, né? O recorte que você vai fazer, justificar esse recorte, né? E as Sim. notas de aula, que são usei o termo correto? Notas de aula, é isso? Notas de ensino. Notas de ensino, perdão, que são muito preciosas, né? Tanto para o artigo quanto para quem leciona, né? E quanto para quem aprende, né? Para quem está na outra ponta, né? Como quem está tendo contato com isso, né? E esse trabalho de curadoria, nossa, deu um trabalho grande fazer. Lembrando agora, assim, foram semanas fazendo, né? Levantamento de dados para organizar naquele caso, né? E nós Sim, fizemos, enfim, era uma disciplina que incentivou a gente, no final, não era de algo ligado à prática de ensino e aprendizagem, era de inovação a disciplina, mas o professor, ele nos orientou nesse sentido, né? Olha, é um tipo de artigo que está sendo muito reconhecido muita identidade e respaldo, né? E é um desafio para vocês fazendo artigo também que faz um levantamento de dados, mas para esta finalidade, né? E para a gente fez sim. todo sentido. Ivan, eu te digo mais, assim, a gente se propôs a fazer essa análise aqui, bibliométrica, numa realidade brasileira, como bem a Tatiana falou, né, na base SPEL, mas
A gente já teve experiência, por exemplo, no ano passado, de ter a primeira publicação internacional de casos para ensino. Então, essa é uma realidade retratada brasileira no artigo, mas existem também campos internacionais. A gente publicou um caso sobre a água do Padre Cícero. O Padre Cícero é uma figura muito representativa da cidade de Juazeiro do Norte, né, no Cariri, que é onde está localizada a Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Muito bom, incrível mesmo, viu? Eu tô, assim, um pouco receoso com o horário, porque eu sei que a Tatiana comentou que ela tinha um horário restrito, né? Por isso que eu fico olhando para ela toda hora, porque eu não sei, eu quero ver se ela tá com um rosto mais aflito ou não. Mas fique à vontade, viu, Tatiana? Tá bom? Tá? Se você puder ficar mais também, é super bem-vinda. Se tiver que sair, a gente super compreende, porque você avisou no começo, tá bem? Tá certo, sem problemas. Estou controlando aqui o tempo. Pode Tá bem. continuar. Tá bem. Se eu puder fazer alguns apontamentos, né? Por Eu, favor. para mim foi muito, assim, muito enriquecedor, porque eu havia tido uma experiência como um autor, né? Enfim, pretenso autor de um caso de ensino, né? Na época, então, da disciplina do doutorado. E aí eu gostei muito, assim, eu acho que funciona muito para a comunidade o modo como vocês organizaram isso, né? Porque é um levantamento que ele não tenta vender a abordagem como sendo melhor ou pior, como sendo a bola da vez, né? É um trabalho muito Sim, descritivo, eu acho que ele é muito honesto nesse sentido, é um trabalho muito científico mesmo, né? Se sim. limitando a apontar, olha, existe uma onda, e os dados estão mostrando isso para a gente, né? Eu perguntei da questão internacional, Alan, você colocou, porque de fato, eu acho que esse movimento não acontece só no Brasil, né? Eu acho que a gente está vivendo uma onda que é, de certa forma, né? Não está restrita ao nosso contexto do Piniquim, né? E aí imagino que isso também está ligado a uma movimentação lá fora, né? E talvez um dado, não sei se existe, né? Mas pode ser uma sugestão também para o trabalho futuro de vocês, né? De mostrar que essa onda, trazer alguma cifra, algum valor de referência, para mostrar que a evolução aconteceu também, né? Em outros contextos, né? Você tem esse dado, assim, se houver, acho que seria interessante colocar, né? Na, Uhum, na, ou de um outro autor ou de vocês mesmas, né? Pode ser uma próxima ideia para o trabalho futuro, porque eu acho que a competência com que vocês executaram realizaram esse trabalho, eu acho que ele, assim, é super replicável, entende? Com outras bases, né? Eu gostei em particular, eu acho que funciona muito bem para quem está entrando nesse meio e busca o artigo de vocês para se situar como um autor ou como um professor interessado em investir nessa abordagem de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que funciona muito bem a questão do relato de resultados. Sabe? Eu acho que assim, muito, foi direto ao ponto, né? Quais são os periódicos, quais são os autores, né? Quais são as figurinhas que você deve esperar encontrar mais repetida no baralho, né? Porque de fato acontece isso. O que eu senti um pouco de falta, mas pode ser um preciosismo meu, né? Lá na tabela 2, vocês trazem uma relação sobre palavra-chave, né? sim. Enfim, que foram colocadas, e logo na figura de baixo, na página 7, tá? Na tabela 2 e na figura 2. Eu achei que esse trabalho ficou tão organizadinho que eu senti falta de uma indicação de um software, sabe? Se vocês fizeram com base numa leitura, algum software que ajudou vocês a organizar esse dado, porque, por exemplo, essa nuvem de palavras, eu achei que ela está tão bem apresentada, né? Porque a gente sabe que, assim, nuvem de palavras é algo que a gente coloca ela como um complemento, né? Da Sim. pesquisa que vocês colocaram, né? Resultado a mais, né? Só que algumas nuvens Sim, de palavras, elas têm algum tipo de duplicidade, palavra com acento, sem acento, né? E o de vocês não, ele tá perfeito, né? Ele tá super redondinho, né? Ainda que algumas estejam ali sem tio ou sem cedilha, eu acho que é intencional, né? Do levantamento. é porque foi de acordo como foi capturado cada palavra-chave de cada artigo, então era da forma que o autor colocava, a gente ia anexando. Então tinha artigo que tinha três, né? Artigo não, tinha caso que tinha três, mas tinha desse que tinham sete. Então todos, cada um era determinado para aquele tipo. Então aí no Iramutec ele foi e gerou porque a base ela estava muito redondinha. Aí ele conseguiu tirar ela bem extraída. Exatamente isso, Tatiana. Eu acho que isso deu um trabalho gigantesco, imagine, né? Eu Deu. reportaria, entende? Até para mostrar que, olha, nós fizemos com todo cuidado, ele foi, né? Até porque, para quem vê, o resultado fala por si, né? Porque a gente percebe que houve muito empenho nessa depuração, que é um trabalho um pouco de catamilho, né? É pegar ali, fazer o ajuste, né? Checar a ortografia, né? E alguns que nós vemos que o software solta,
ou por descuido do software, de quem programou o software, né? Ou um certo descuido do autor, ele sai muito deturpado, né? E você está muito bom. Por isso que eu me perguntei, ou usar um software, né? Que ajudou a fazer isso, mas claro que o trabalho humano é insubstituível nesse sentido, né? Então, eu sinto que falta essa menção. Se for um trabalho feito na mão, acho que é mais mérito ainda, né? E aí, até por isso seria legal colocar para dar valor ao trabalho de vocês, né? Sim. Eu acho que na tabela 3 na página 9 assim, é um errinho de digitação, eu acho que aconteceu, né? Quando eu li, na legendinha dela, eu sei que se falam de autores, mas está como revistas. Eu acho que foi duplicada a tabela anterior e no final faltou a troca, né? Mas é algo assim, algo marginal, né? Na página 9 a tabela 3 a legendinha dela, Alana. Vi aqui. Então, se você pensa depois na versão final, né? Eu só faria Sim. essa pequena retificação. Sim. E um outro ponto que eu fiquei um pouco na dúvida, é um preciosismo meu, tá? Desculpa se vocês acharem que não tem pertinência, se for muito, né, um exagero de cuidar da minha parte, mas de fato é para o artigo ficar redondinho, né? Eu acho que Uhum. na tabela 4 eles colocam lá autores, né? Me parece que vocês querem dizer autoria, né? Já que cada autor, em tese, pode fazer várias autorias, né? Sim. Achei que o número estava um pouco inflado, aí depois eu entendi, não, acho que cada participação de um autor em um artigo foi contado como sendo um autor, né? Como sendo uma autoria, né? Mas é só isso que eu encontrei. Acho que de resto, em relação a coisas que eu poderia dizer para deixar ele mais... Então, pode só repetir qual era a tua Oi? dúvida na tabela 4? A tabela 4 o cabeçalho da tabela, ele fala autores, né? Eu acho que é autorias, né? Eu li duas vezes porque, de fato, imaginei que era muito autor, né? Você vê ali, ó, Univale, né? Não, tá 325 certo. São autores, autores né? mesmo. Eu imaginei que fossem autorias, né? Que Sim, cada sim, sim, autor sim, são participa de autorias. várias É, autorias, que né? são cada. Você não É um tem preciosismo, 300. né? Dá para entender, Isso. né? Mas eu Uhum. acho que a leitura ficaria mais fluida, porque eu voltei para São ler com vocês 335. isso. Mas é só uma sugestão, tá? Se imaginarem que for Uhum. o seguinte. Sim. E, em particular, é aquilo, né? Acho que é um artigo que a gente lê, mesmo sem ser da área, né? Do ensino, do caso do ensino, mas a gente lê e no final fica com a impressão de que a gente queria que não terminasse, né? Que ele trouxesse mais, né? Porque é uma leitura prazerosa, um texto muito bem cuidado, né? Então, no final, aquele último parágrafo de todos, né? Sugerimos fazer análises futuras que aprofundem os casos, né? Eu acho que é justamente, exatamente esse ponto, né? Porque a gente lê ele inteiro e tem a impressão de que nossa, pena que acabou, né? Porque o próximo passo seria justamente fazer isso, né? Reportar, né? Quais casos, os artigos vocês avaliaram, porque deu um trabalho grande, né? Mas então, quais deles utilizaram qual abordagem, né? Se é um caso mais descritivo, um caso mais explicativo, né? Se é um caso, se tem, talvez uma avaliação das notas, né? De ensino, né? Então, a gente, para quem vem de fora dessa abordagem, que era o meu caso, eu tinha um contato muito preliminar com isso, né? Então, comecei a ler, vi um artigo consistente, enfim, robusto, né, com qualidade, organizado. E aí, no final, eu fiquei com esse gostinho de quero mais, né? De que, olha, acho que o próximo capítulo seria, né, falar sobre a questão das boas práticas, talvez, né? Ou algum tipo não digo um ranqueamento, que acho que isso assume algum tipo de critério que é um pouco arbitrário, mas algum tipo de indicação, né, de artigos de referência por área, né? Talvez um artigo da área de inovação, ou da área de finanças, ou da área de marketing, né? Que possa ser tido como referência, né? Então, porque eu li e pensei, eu quero usar casos de ensino na minha aula, quando eu penso em usar, porque é um artigo que eu tinha curiosidade, mas o artigo encoraja a fazer isso, né? Eu entendo que o público não é esse, é para quem pensa em escrever, não quem pensa em adotar em sala de aula, né? Mas eu confesso que eu fiquei muito sensibilizado, porque a gente vê um trabalho de qualidade sendo apresentado, né? E isso encoraja, porque gera um ciclo, como vocês colocaram, um ciclo virtuoso, né? De colaboração. Bem, Muito ele bom fica à ouvir esse seu vontade. relato, Ivan, Oi? de verdade. Oi? Muito bom ouvir esse seu relato de verdade, enquanto docente, enquanto doutor, enfim, né, de se despertar pelo caso para ensino. É muito bom. Eu imagino também que tenha publicações, Alana, de você, da sua autoria, ou dos seus parceiros, né? Sobre boas práticas, né?
sobre como é que se elabora um caso de ensino. Quando eu montei o meu material para a disciplina, como aluno, né, como estudante de pós-graduação, né, nós usamos um material que era um material traduzido, né, um material, acho que era americano, enfim, europeu, mas certamente vocês têm aí repertório para criar um equivalente nacional, até para aumentar o acesso, né, a essa Sim. prática. Então, sim, se houver e quiser passar indicação, super agradeceria, né? Ou se não houver, fica a sugestão para que se produza, porque eu acho que vocês têm todo o repertório para isso. A gente tem experiência de outros artigos que falam da nossa experiência na aplicação em disciplinas e avaliações, né? O retorno que os alunos nos deram sobre o uso desse recurso enquanto metodologia ativa. Mas é uma boa sugestão. A gente também já tem um trabalho autoetnográfico do processo de produção do Antônio Messias, né? Mas ele está ainda para ser publicado, mas que fala desse passo a passo, né? De como fazer, como foi traçada essa trajetória. Ótimo, muito bom. Acho que vai ajudar muita gente, viu? Que Eu pensa em acho fazer. também. Sim, E, porque eu acho que muitas pessoas nem sabem que há essa possibilidade de, né? é Que, verdade. que aquela abordagem pode virar um artigo específico para isso, ela pode ser usada, né? Ela gera mais engajamento do que do que talvez os métodos convencionais, né? De modo geral. E que ele também pode ser um autor eventualmente, né? Ele pode colaborar para isso, não somente adotando um caso, mas também escrevendo sobre numa área dele, né? Verdade. Então acho que esse mapeamento ajuda a dar aquele empurrãozinho, né? Para a pessoa pensar na possibilidade dele. E às vezes as pessoas já são até publicadoras nesses periódicos, mas não se atentaram para a possibilidade de, além do artigo, submeter casos para ensino, Sim, né? exato. Relato, né? Inclusive do uso, né? Ou da produção daquele material, né? Sim, Enfim, é isso. Eu acho que, assim, como eu coloquei no começo, né? Como é um trabalho que é ciência feita sobre a própria ciência, né? Que é um trabalho que fala sobre... É um trabalho bibliométrico que fala sobre caso de ensino, né? Então, ele não fala da área específica, né? Eu acho que esses trabalhos, sobre eles, aumentam a expectativa, né? Em relação ao cuidado, né? Enfim, a metodologia dele, né? E acho que vocês conseguiram fazer isso com muita maestria. Parabéns, viu? obrigada. Ele fica à vontade para comentar, tá bem? É uma sessão que a gente se propõe até essa troca também, tá bom? Ivan Messias aqui, Antônio Messias, Bem, da Messias. equipe da Tatiana, da Alana. Então, como a Tatiana falou, parte desse trabalho foi comentado, né, com a Flávia, né, que é a líder do tema de caso para ensino no SEMEAD e também nos eventos da AMPAD. Aí, talvez já deixando um gostinho de quero mais desse trabalho para o próximo evento, a gente tem a Tatiana fez um trabalho de visitar, né? Então a gente tem uma planilha gigantesca com todas as informações, né? Inclusive links, acesso, enfim. Então dessa produção toda. Então assim, alguns colegas que usam casos, né, vêm perguntar: se tu tem alguma indicação de casos de tal área? Aí geralmente eu tenho por conta dessa planilha. Né? Então a gente consegue acessar com facilidade. Como é que tu consegue? Se eu tenho uma planilha com isso, divide essa planilha. Senão a gente vai transformar num produto. Quem sabe em breve a gente disponibiliza. Né? Então, quem sabe no próximo SEMEAD ou num evento aí mais em breve. Eu, com certeza acho que vai contribuir para muitas pessoas, viu? Né? Essa mediação, né? Essa divulgação da abordagem de ensino e aprendizagem e também esses resultados que permitem, de alguma forma, Essa organizar e mapear o é campo, né? outra forma de compartilhar, né, esses dados. Sim, até para aumentar o acesso, né? A divulgação, né? Sim, com certeza. Sim. Parabéns pelo trabalho. Acho que o Eli queria comentar alguma coisa, Eli. Desculpa, eu te cortei. Não, eu queria só parabenizar aí pelo trabalho, realmente está bem consistente, né? A análise bibliométrica, ela é muito interessante, né? Contribui porque, principalmente no caso de vocês, né? Vocês trabalham aí, fizeram um filtro com mais de 500 trabalhos, né? Então, assim, trabalharam com uma base bastante robusta, né? Por curiosidade, não o trabalho que eu vou apresentar hoje, mas o trabalho de amanhã. E eu utilizei uma análise bibliométrica também, então, assim, é um método, uma abordagem de pesquisa que eu gosto bastante, assim, e acho que contribui muito, né?
porque dali você já consegue ter uma noção como está o estado da arte desse assunto. Então, assim, é algo muito enriquecedor, né? Vocês querem responder, meninas? Alana, Tatiana, ou Messias, fique à vontade. Ele falou exatamente o benefício da bibliometria, né? Porque os dados que são apresentados, de fato você consegue direcionar. E será que a área que eu estou fazendo, no meu caso, para ensino, é uma área que tem muitos casos, poucos casos, tem adesão, não tem adesão, né? Será que um caso para ensino vale o esforço de uma publicação? Tipo, será que existem bons periódicos que, né, publiquem casos? Existem, tem periódico A2, A3, né? Então, eu acho que a bibliometria dá essa visão e ajuda você na tomada de decisão para o direcionamento da tua escolha do teu trabalho, né? Onde que você quer publicar, em que área você quer investir o teu esforço, né? Enfim. E até para parceiros, né? Porque às vezes você encontra esses parceiros em eventos e você pode, né, propor parcerias, enfim. Acho que ajuda bastante. E acho que tem um plus aí, né? Tem um outro bônus que surge, né? Porque é um trabalho que ele é bem feito, e trabalhos de métodos que são bem feitos, né? Que usam o método bem, eles viram referência sobre o método, né? Então, acho que eu entendo que o trabalho de vocês, além de se entregar o que se propõe a fazer, né? Que é esse mapeamento para o caso de ensino, ele tem uma questão ligada ao modo como o método em si ele é cuidadosamente explicado e reportado, né? Que eu acho que ele acaba virando uma referência, de uma forma ou de outra, para a própria técnica de bibliometria, entende? Né? Então, quando alguém fala biometria, eu imediatamente penso em algo com a cara do que vocês produziram e disponibilizaram, né? Algo que reporta os pontos-chave para essas variáveis, né? E eu, em particular, eu senti muito durante a leitura essa preocupação em fazer uma leitura crítica, não no sentido de fazer uma leitura com algum tipo de atribuição de valor, né? Porque a biometria é um trabalho um pouco frio no sentido de ser algo muito objetivo, né? Mas especialmente no sentido de falar, olha, houve um pico, mas é por conta de uma edição especial que houve, né? Então, acho que não é um trabalho que se limita a reportar o resultado e fica por isso, né? Mas ele, de fato, quer trazer um mapeamento para o campo, né? Que adiante o trabalho de um pesquisador que não tem que passar pelo mesmo caminho que vocês passaram, né? Então, vocês trazem isso pronto para alguém se situar, se organizar, né? Então, ele fala, usa um termo-chave, que é estado da arte, e eu acho que, de fato, o trabalho de vocês conseguiu fazer isso, né? Porque a gente mesmo a gente chega no campo agora e tem uma noção de que estava aqui há um tempo e entende, é um grande mapa do que vem acontecendo, né? E de modo recente. Então, acho que esse é um trabalho que em algum momento vai virar uma referência, ou deveria virar uma referência, para como se reporta o resultado de uma bibliometria, né? Porque, de fato, ele é bem objetivo no ponto, mas ele não deixa nenhum ponto relevante de fora da discussão, né? Muito bem. Vamos falar do segundo trabalho, Eli? Oi, Vamos. desculpe. Primeiro, eu gostaria de agradecer ter ficado até aqui com vocês, mas agora eu realmente tenho que ir. Então, Ivan, Alan, Eli, muito obrigada. Ele me desculpe não poder ficar aí, né, para a sua apresentação, para saber um pouco mais do seu trabalho, mas a Alana me conta tudo. E eu já li também o seu trabalho. Então, muito obrigada aí a todos, muito obrigada por todas as pontualidades no trabalho. Foi um trabalho árduo e cansativo, e que bom que a gente conseguiu atingir aí o nosso objetivo com ele. Alana, até amanhã. Até, Tati, boa viagem. Obrigado, Tatiana. Boa Obrigada, viagem, gente. viu? Obrigado pela Tchau. participação, pelas Nada, quem palavras. agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Boa Boa noite. noite. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela, que eu não gravei o vídeo. Fica à vontade, Eli. Assim, como eles tinham falado que a apresentação era de 8 minutos, assim, eu fiz os slides bem enxuto, né, em relação ao trabalho. Mas aí durante o tempo, aí eu vou falando sobre aí. Aí antes, queria só me apresentar. Deixa eu compartilhar a janela aqui certinho. Ou já está aparecendo para vocês aí? Já estava, agora está, novamente. Agora, Tá, beleza. Então, eu me chamo Eli, né? Atualmente sou doutorando, né? Faço doutorado em administração na Unigran Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Fiz o meu mestrado também na área de administração, a minha graduação é na área de informática. Atualmente eu sou professor da área de informática do Instituto Federal aqui do Rio. E assim, a administração é uma área que eu gosto muito, né? Que eu meio que me encontrei, na verdade, posterior à minha graduação, eu acabei naturalmente, né, caminhando para a administração e dali eu fui ficando. Então eu costumo brincar que eu sou um pouco intruso, né? Mas é uma área que acaba mesclando muito com a minha área, até porque eu trabalho muito com a parte de gestão e governança, né, de TI. Só que daí foram surgindo novos interesses e aí hoje eu pesquiso aí algumas coisas, né, sobre dentro da área de administração. O meu trabalho, esse trabalho, ele foi junto, em coautoria com o meu orientador do doutorado, só que ele já tinha batido a cota, né, dos 3 artigos. Eu até brinquei com o pessoal da organização, mandei um e-mail e falei, poxa, o pior é que teve artigo, né, que alunos mandou junto com o orientador e foi rejeitado, e acabou que o meu eu mandei junto, mas aí não pôde, porque eu mandei bem nos 45 do segundo tempo e o pessoal já tinha batido a cota do professor, né? Mas aí, enfim. Então, fiz em conjunto com o meu professor, não é da minha tese de doutorado, o que é sobre a minha tese eu vou apresentar amanhã. Também aconteceu a mesma coisa, né? Mas é resultado aí de uma disciplina que eu fiz e que achei interessante e aí resolvi trazer. Como eu falei, né, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Rio, e aí eu vi que durante o período da pandemia o pessoal tinha muita dificuldade, né, de definir, digamos assim, um padrão de comunicação, juntamente com os alunos e tal. E aí eu vi que estava crescendo muito a questão do mobile learning. Porque se você perguntar às pessoas de um modo geral, você tem computador, às vezes, no nosso caso, né, que a gente trabalha no Instituto Federal, então tem muitos alunos periféricos, em muitos casos o aluno às vezes não tem um computador, mas se você perguntar se tem um celular, ele tem um celular. Então, assim, o celular acaba facilitando muito a comunicação. E nesse sentido, o WhatsApp hoje, o maior comunicador, né, instantâneo em todo mundo, eu resolvi fazer esse trabalho ali, fazendo uma investigação ali da utilização do WhatsApp como ferramenta de ensino e aprendizagem. Inicialmente, a gente queria fazer com os alunos também e os professores, só que aí, devido ao tempo, né, e recorte, a gente fez a investigação somente junto aos professores. E aí também, em relação, porque o que acontece? Dentro do Instituto Federal, você tem vários níveis de ensino, né? Você tem o pessoal do ensino médio, tem o pessoal da graduação, da pós-graduação. Eu resolvi fazer esse recorte para o pessoal da graduação, porque geralmente são alunos que já estão um pouco mais maduros, né? Então, assim, geralmente o professor já se sente mais seguro em se comunicar com esse aluno através do WhatsApp. Então, por isso que eu fiz esse recorte para esse nível de ensino. E aí, se eu não me engano, foram 62 professores procurados, só que desses 62, só 22 responderam, né? A ideia era trabalhar 2 professores de cada curso de graduação dentro do IFRJ, mas aí, no caso, infelizmente, a gente não conseguiu. E aí, para poder, digamos assim, entender como é que funcionava esse fenômeno, né, do WhatsApp como ferramenta de mobile learning, eu resolvi utilizar o TAM, que é um modelo de aceitação de tecnologia já muito antigo, já tem mais de 3 versões, e que é um modelo que é utilizado para poder avaliar desde um SEI até uma tecnologia de uma empresa privada. Então, assim, é um modelo já bem antigo e bem consolidado. E aí, inicialmente, né, o que é o Mobile Learning? O Mobile Learning ele permite ali que os alunos eles aprendam, né, independente do espaço físico. Então, ele dá essa possibilidade de aprendizado a partir de um dispositivo móvel, né? Então, isso facilita muito a comunicação. E como eu falei anteriormente, o WhatsApp no mundo inteiro, né, possui aí mais de 2 bilhões de usuários, então acaba sendo assim a ferramenta mais utilizada, né, nesse sentido de comunicador instantâneo.
Então, por isso, o uso do WhatsApp nesse sentido. E aí a gente tem essa expansão, né, com praticamente todas as regiões do Brasil, as pessoas têm acesso à rede 4G ou 5G, né? E aí você tem essa popularização ali do WhatsApp. Então, assim, digamos, basicamente 95% ali dos brasileiros utilizam aí esse WhatsApp aí para fins em geral, né? Não fins educacionais. E aí, o que a gente fez, né? Para a metodologia, a gente utilizou a abordagem ali qualitativa, fez as entrevistas com roteiro semi-estruturado, com professores, né, que davam aula em graduações, dentro do IFRJ, e aí essa amostra acabou que a gente no final só conseguiu fazer ali 22 entrevistas. As entrevistas elas foram conduzidas através de diversas ferramentas, de acordo também com a disponibilidade ali dos professores. E para análise dos dados, a gente utilizou a análise de conteúdo, né? A gente criou em várias categorias, inclusive no artigo eu detalho. Essas categorias elas foram baseadas no modelo do TAM, né? Então, assim, são todas as categorias, então a gente meio que usou de lente para poder vislumbrar aí esse fenômeno. O perfil dos entrevistados. Foram 17 professores ali do sexo masculino e 5 do sexo feminino, ali com intervalo de idade de 38 a 58 anos. O tempo de experiência ali variou de professores que tinham somente 2 anos até 32 anos de experiência como docente, né? E aí todos esses docentes, eles relataram ali ter acesso à internet e utilizar o WhatsApp tanto para fins acadêmicos quanto também para fins pessoal, né? Alguns diziam que utilizava só para realmente um grupo, outros já só para disponibilização de conteúdo, mas se havia ali o uso efetivo da solução. E aí, como resultado, né, os entrevistados ali, de modo geral, destacaram ali a rapidez e a utilidade do WhatsApp como uma comunicação ali em geral, como o compartilhamento de materiais e avisos também, né? Às vezes, tudo bem, tem outras ferramentas que poderiam fazer esse papel? Tá, existem, mas aí o WhatsApp, como a pessoa ela já está habituada ali a sempre ter acesso àquela ferramenta pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, então fica muito mais rápida a comunicação. Só que aí, contudo, alguns relataram ali a ansiedade, né, devido ali à resposta. Porque quando você recebe uma resposta, por exemplo, uma solicitação através do WhatsApp, você tem que ficar meio naquela obrigação de responder com medo daquela pergunta se perder, né, no meio de tantas mensagens, ou de não ter tempo de responder. Então, assim, muitas pessoas até relataram que o uso do WhatsApp dentro da instituição deveria ser regulamentado, né, para esse fins pedagógicos, para que não tenha ali excesso de trabalho, porque isso acabaria até mesmo afetando ali a saúde mental ali dos professores. A maioria ali dos entrevistados viram ali o WhatsApp como um comunicador útil, né? Mas obviamente não como uma plataforma principal de ensino. Então ali provavelmente precisaria de suporte de outras ferramentas, né? Até porque as mensagens algumas vezes ali acabavam se perdendo, né? Porque, por exemplo, se você tem um grupo aberto com a sua turma, na hora de compartilhar algum material, esse material provavelmente poderia ser perdido, né? Ou teria que ser fixado, enfim. E aí o pessoal destacou a questão da comunicação rápida, que é ótima para informes e dúvidas. Tem os desafios da adaptação em relação a isso, né? Eu vou trabalhar, já que eu aderi ao WhatsApp, eu vou trabalhar 24/7, não dentro da minha carga horária. E aí a percepção dessa ferramenta como uma ferramenta, né, auxiliar no sentido de fazer esse trâmite aí dessa comunicação. E aí, em relação às considerações finais, essa pesquisa ela revelou ali desafios, né, para a implementação do
mobile learning através do WhatsApp, né? Destacando principalmente a necessidade de uma política institucional para poder fazer essa regulamentação desse uso, né, com os limites, para que não haja essa sobrecarga de trabalho, até mesmo por nível também dos alunos, porque muitos já se sentem pressionados, porque precisam cumprir uma carga horária, já tem toda a logística de entregas e aí ainda tem que ter tempo para poder ficar acompanhando ali o WhatsApp. O estudo ele foi influenciado pelo contexto da pandemia, né? Porque assim a pandemia ela trouxe essas várias soluções, como a colega ela citou antes, né? Antes o semiárido era totalmente presencial, por exemplo, a gente tem essa modalidade híbrida, né? E assim, basicamente a gente viu que precisava efetivamente de ter outros meios, né? Não só os meios físicos, para poder diminuir a barreira, né? Então, os educadores eles reconheceram a utilidade do WhatsApp, principalmente como ferramenta de comunicação. Há uma necessidade ali evidente de treinamento ético, né, e comportamental também, para poder se utilizar ali o ambiente adequado. Alguns entrevistados até falam que deveriam ter horários específicos, né, de comunicação, e esses horários talvez entrar, né, a gente tem o pitch e o RAD, né, onde a gente faz o planejamento das horas e declara essas horas, talvez seria de bom tom isso também, essa carga horária ser disponibilizada, né? E aí, três fatores ali principal. Primeiro, fazer uma política institucional que vá nesse sentido da regulamentação do uso do WhatsApp, né? Em relação principalmente dos limites. E o treinamento também, no contexto pandêmico, né, que eu já falei antes, e o treinamento tanto dos docentes quanto por parte aí dos alunos em relação à sua utilização. Acredito que seja isso. Obrigado. Obrigado, Eli. Eu vi seu trabalho hoje de manhã, né? Eu tive vários insights, enfim, fiquei pensando, né, nessa transição, porque é um fenômeno que você relata que acho que acontece em todo lugar, né? Essa questão do ingresso não só o WhatsApp, mas também ele na sala de aula, né? No processo da sala de aula, né? Volta e meia atrapalhando, volta e meia ajudando, né? Ou volta e meia um pouco ambíguo, né? Acho que com todo mundo foi isso, especialmente depois da pandemia, né? Enquanto eu li o seu trabalho, eu fiquei tentando imaginar essa narrativa, essa história que você queria contar, né? Que você quer contar no teu trabalho, né? Pelo que eu entendi, se estiver errado, você me corrige por gentileza. Mas essa percepção está um pouco dividida ainda, né? Em relação a benefícios né? Sim, sim, porque assim, há evidentemente um medo, né, da utilização, porque principalmente por causa desse, digamos assim, do professor, principalmente, perder um pouco da sua liberdade, né? Até porque, às vezes, quando o professor ele não está no seu dia, que está no campus, ele está fazendo planejamento, está conduzindo pesquisas, ou está se capacitando, e aí ele tem que ficar respondendo questões que seriam questões para poder serem resolvidas ali no período de aula, né? Então, assim, é bem complicado. Porque os alunos têm que ter pressa, né? Nós Sim, estamos sim, que é ansiosos, tudo. eles são uma geração ansiosa, né? É tudo as Então, suas coisas, tipo, é tudo para ontem. então, vamos supor, o cara vai lá, ele tem uma dúvida, sei lá, meia-noite e meia, que ocorreu a ele, ele acaba postando, imagino eu, né? Do que ele esperar o próximo dia para tirar, ou o próximo encontro com aquela disciplina para tirar uma dúvida ali, né? Ou levar uma informação, né? Eu acho que isso acaba, assim, de alguma forma, otimizando o tempo de um lado, mas de outro lado ele acaba também criando uma interaceleração, me parece, né? Nas relações, né? Inclusive com a instituição, eu acho, né? Imagino eu. Até porque, por exemplo, o Uhum. WhatsApp que a pessoa provavelmente está utilizando, a não ser que ela tenha algum cargo de gestão, não é o corporativo, né? É o seu pessoal. Então, assim, você está doando o seu pessoal para fazer algo que entendeu? Da organização, né? Então, Isso. Esse meio espaço profissional, espaço, enfim, pessoal, né? Eu acho que esse é um fato que, assim, eu de fato fiquei buscando no teu texto, não sei se tem e passou batido por mim, né?
essa informação. Quando eu fui lendo, eu fui percebendo que não, é o pessoal dele, né? Ele, por Sim. livre e espontânea vontade, iniciativa dele, do professor, ele achou por bem que isso de alguma forma contribuiria, ou porque é uma prática da escola, ou o aluno espera, ou ele acha que é mais fácil para ele, né? Mas foi ficando claro, enquanto eu li, especialmente nos resultados, na discussão de resultados, que não, o cara está cedendo dele por um motivo que, né? Enfim, não sei se ele foi incentivado, ou ele foi coagido ou se ele imaginou que, né, havia uma expectativa de que, né? E aí foi ficando mais claro para mim isso, nessa relação, né, com o dispositivo, né, com essa prática, né? O Eu que eu, creio Sim, que essa questão. Desculpa, Eli, só complementando o que o Ivan colocou. Eu creio que essa questão de dispor do WhatsApp está uma coisa muito mais costumeiro. Ah, todo professor faz isso, o professor acaba seguindo, digamos assim, a boiada. E aquele que não segue, nossa, por que, professor? Todo mundo faz isso, tem um grupo, é mais interativo, é muito mais fácil a comunicação. Só que tem esses percalços. O fácil no sentido. O aluno manda mensagem 6 horas, vamos supor, 6h05 ele quer a resposta. Ou então alguma coisa de uma atividade que é para ter sido entregue desculpa, foi passada há 10 dias, ele deixa o último dia para comunicar, para receber alguma demanda, e justamente naquele dia o professor não pode dar um retorno mais próximo porque está em sala de aula, tem reunião, tem algo que acontece dentro da rotina docente, né? verdade. Vai chegando, eu percebo isso, por exemplo. Não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, comigo, os alunos eles fazem um double check, né? O que que acontece? Eles mandam um e-mail e aí eles entram em contato pelo WhatsApp. Pô, professor, eu te mandei um e-mail com o meu trabalho, tá chegando no final do semestre, não tem como revisar para poder, entendeu? bastante Então, assim, típico. para ele poder acelerar aquela resposta, né? Então, assim, E é realmente, uma angústia, né, que eu acho que eles vivem também de certificar se foi enviado, né? Mesmo quando tem prova, a gente faz no computador, às vezes, prova em laboratório, o cara manda e ele fala, você recebeu aí? Você pode checar se chegou no seu servidor, né? Então, acho que existe uma certa desconfiança, né? De que as máquinas não são confiáveis, e então tem que, de alguma forma, checar isso, né? Ou ter um feedback, um sinal do professor de que sim, que funcionou, né? Eu fiquei pensando muito, cara, porque assim, aqui na escola, na SPM de São Paulo, a escola proíbe que a gente compartilhe, né, o pessoal. E eu fiquei pensando, por que que tem lugares onde se incentiva, e lugares que, né, enfim, não incentivam ou desincentivam, e lugares que proíbem, né? E lugares que não, você tem que de alguma forma ceder. Essa questão normativa, né, do uso, né? Porque acho que a gente está bem na transição como a gente colocou, como eu coloquei no começo, né? Eu acho que isso é uma força da época. A gente não tem como controlar totalmente, porque é um fenômeno que se manifesta, né? Pela praticidade, pela disponibilidade, né? Enfim, pelo pronto acesso, né? Aí você comentou um elemento a mais que eu achei que, assim, assim, é uma pecinha que eu não encontrei no artigo, mas acho que a sua fala foi muito feliz, de que as pessoas não tinham PC em casa, mas tinham celulares, né? Então, acho que até por uma questão da circunstância, acaba virando uma solução para um problema que se estabeleceu, né? Então, de alguma forma, eu fiquei pensando muito nisso. Por que aqui na escola o pessoal proíbe, né? E tem uma norma explícita para que não se compartilhe o celular pessoal, né? Então, há celulares que são de uso corporativo, para que o docente assuma, né? Só que aí a escola vai entrar em cima com regulamentação, isso tem valor institucional, isso tem valor, né? Você não pode usar fora do seu horário de trabalho, né? Então, acho que são estágios de normatização que a gente vai ter que parar e passar a pensar neles, né? Porque, de fato, tá se impondo, né? E se a gente não bota algum tipo de filtro nisso, acaba engolindo a gente também, né? Seja como docente, seja como estudante, né? Até para falar, olha, o canal oficial não é esse. Então, se você mandar um trabalho por lá, talvez não tenha valor jurídico, né? Caso você venha alegar que não foi entregue no prazo, que foi entregue no prazo, mas eu mandei no WhatsApp, né? Então, eu entendo que existem muitas discussões, pautas que passam a surgir por conta das tecnologias de comunicação de comunicação e me fugiu o nome agora, TICs, né? Tecnologias eu não vou lembrar o termo exato, né? De informação e comunicação, né? E por conta dessas TICs, da emergência delas, isso muda a relação da sala de aula completamente, né? Inclusive em relação à regulamentação, questões trabalhistas, como você colocou bem, né? Caso o cara não queira aderir, qual sanção que ele vai ter, né? É, na teoria nenhuma, porque ele não estaria obrigado a aderir de alguma forma, né?
Mas se a escola incentiva ou promove, se espera que, né? Então, são questões realmente que ficam no vácuo nesse instante, porque é um fenômeno que ele se constitui quando a gente conversa, né? O que eu fiquei pensando muito no teu trabalho, e é uma dúvida legítima minha, né? Talvez assim, algumas coisinhas localizadas, mas uma que eu fiquei pensando muito é que uma dúvida assim estrutural para mim no teu trabalho, na minha relação com ele, né, na minha leitura dele, né, eu acho que muita coisa mudou na pandemia, sabe? Eu acho que assim não é um pano de fundo, né? Eu acho que eram relações que vinham acontecendo, pelo menos como professor de graduação, né? A Alana pode comentar tanto quanto eu, né? Você como professor também e o Alan também. Mas assim, eu acho que a pandemia acelerou muita coisa. Acho que já vinha acontecendo, né? E por conta do isolamento social, dessa necessidade que você colocou, acho que as tecnologias viraram uma espécie de solução que é o que tem, né? É o que vai viabilizar, entende? Sem isso ia ser muito pior, né? E a gente agora está nessa ressaca desse movimento, né? De que todo mundo migrou para o digital de alguma forma, de forma não planejada, né? E a gente agora está tentando planejar algo que se aconteceu e se manifestou de modo não planejado, né? Então, esse processo de repensar isso, essas novas dinâmicas, né? Da sala de aula e fora dela, né? Por isso que eu fiquei questionando, de fato, se o teu fenômeno, que é um fenômeno enfim, legítimo, que certamente acontece e é pertinente para nós como professores, né? Se eu definiria como mobile learning, entende? Porque eu entendo que tem muito a ver com isso, mas a rigor não foi pensado para ser isso, né? Eu acho que ele foi uma alternativa que surgiu no momento em que a comunicação física não era possível, né? Mas eu penso que talvez a questão de... Não estou questionando se é legítimo fazer isso ou não, acho que é uma discussão que você deve ter com, enfim, né, com teus pares e orientador, enfim, com sua comunidade, né? E talvez essa discussão levante um pouquinho essa pulga, né? Mas eu fiquei pensando se, de fato, isso foi planejado para ser isso, né? Você apareceu como algo circunstancial, uma solução que apareceu, e se de fato essa onda de trazer o WhatsApp para o contexto da dinâmica da aula, se, por exemplo, eu fiquei me perguntando qual uso que se dá para ele, né? Se o professor se limita a conversar com o estudante e se é um painel de avisos, né? Um canal de comunicação com o estudante que não é oficial, mas acaba sendo por conta da circunstância, né? Ou se ele também vai, se também você vai utilizar isso para disponibilizar um conteúdo, fazer um quiz, entende? Né? Porque para a gente ficar mais claro que, de fato, é algo pensado para ser híbrido, né? Para ser algo que é uma experiência física complementada pelo virtual. E aqui me parece, quando eu li, pelo menos me pareceu, que assim, em substituição à virtual, né? Quando a ideia da aprendizagem híbrida é usar os dois em associação, né? Em complementação, um potencializando o outro, né? E aqui talvez me pareceu que ele, de alguma forma, alguns professores que você colocou aqui nos levantamentos de percepções, né? Na tua pesquisa, na entrevista, você coloca assim, que eles questionaram a questão de que as ferramentas, né? Você até põe uma ressalva, né? Se faziam parte do mobile learning de fato, né? Sim, é uma inquietação que você colocou, né? Na tua discussão do resultado, né? E aí você colocou assim, que os professores não concordavam, alguns não concordavam com o uso do WhatsApp, né? Em uso para o contexto da sala de aula, né? E eu acho que talvez a discussão não seja substituir, né? Mas talvez complementar, né? E a questão da regulamentação, da normatização pela escola, talvez ajudasse a fazer isso de modo mais claro, né? Qual que é o papel que você vai dar para isso, né? Qual que é a norma que você vai dar para isso, né? Até porque, como você colocou, tem questões trabalhistas envolvidas, jurídicas, né? Tem questões de autoria envolvidas, né? Então, acho que são discussões que para quem foi entrevistado, nem sempre estava claro. Então, seu trabalho buscou fazer esse mapeamento de percepções, né? Do que eles realmente entendiam que era pertinente ou não. Você acha que é mais ou menos isso? Sim, sim, eu acho que assim, acabou que durante o trabalho, quando eu trazia o Mobile Learning e apresentava para o professor, a pessoa não sabia o que era, né? Tipo, o que é Mobile Learning? Aí a pessoa conhecia na hora, aí a pessoa ficava pensando assim, poxa, será que eu faço isso? E aí, assim, na base teórica, né, até no referencial teórico, do trabalho, eu vou mostrando como é que funciona, né? Porque, assim,
pode ser através do celular, do tablet ou qualquer outro dispositivo móvel. A diferença é que você está utilizando ali um dispositivo móvel, nesse caso um aplicativo, entendeu? Então, assim, é mais nesse sentido. Mas realmente as pessoas, eu acho que pensavam assim, poxa, será que o WhatsApp ele vai substituir as minhas aulas, meu tempo de aula vai contar com o WhatsApp, ou será que eu vou ter que fazer durante a aula uma videoconferência pelo WhatsApp? E a gente nem usa o WhatsApp para fazer videoconferência, né? Realmente só para as mensagens instantâneas, né? Aí a gente tinha que explicar que geralmente esse uso se dá através do quiz, a interação, né? Porque o que, que acontece? O ensino mudou, né? De fato. As metodologias ativas elas já existiam, né? E aí, assim, muitas escolas, né, e faculdades implementaram integralmente elas, né? Mas, assim, efetivamente, ainda se tem muita dúvida de como fazer, né? Acredito que essa seja ali a pergunta de milhões, né? Acho que, assim, ainda vão ter muitas pesquisas e, mesmo assim, no final, eu falo como fazer em relação a uma área, né? Porque, por exemplo, a administração está dentro de ciências sociais aplicadas, aí tu pega a informática está dentro de ciências exatas da Terra. Então, assim, são áreas totalmente diferentes. Então, cada área tem uma maneira de aplicar, né? Até mesmo a questão do WhatsApp. Então, talvez, não sei, teria que fazer um recorte por área, porque, por exemplo, um experimento no laboratório de química ou um experimento no laboratório de informática. Então, assim, talvez teria que se pensar esse recorte, talvez por área, né? Depois que eu tive o retorno, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que talvez o próximo caminho seria pensar como isso funcionaria por área, né? De difusão, né? Isso é interessante mesmo. Esse artigo esse foi um derivado do seu doutorado, né? Que não é o trabalho principal do doutorado, é isso? Eu falei bobagem. Isso é de uma disciplina que eu fiz. Ótimo. Se você aceitar algumas sugestões bem pequenas, eu estou de olho no tempo, só porque eu sei que o Alan está um pouco ansioso com a questão do horário, né, Alan? Então, se você, só a título de sugestão, se você imaginar que é pertinente de fato, tá? Quando eu fiz a leitura, eu senti um pouco de falta no teu trabalho sobre a questão do. Assim, eu entendo que é uma entrevista, que é a técnica de coleta de dados, né? Entendo a análise do conteúdo, que é a técnica de análise, né? Só que eu senti falta de enquadramento em termos de método mesmo, sabe? Então, não sei se você pensa em fazer estudo de caso, né? Se a sua intenção era essa. Me parece que é isso, né? É um estudo de caso, né? Que, de alguma forma, vai te dar um pouco de organicidade, né? Digamos assim, uma estrutura para a tua pesquisa, para a tua investigação, né? Eu vi declarado a entrevista, vi declarado a análise de conteúdo, mas eu achei que faltou uma arquitetura sei lá, pesquisa qualitativa, né? Mas eu não encontrei no artigo, pelo menos, uma descrição de qual seria a sua escolha de abordagem, né? Mas pelos resultados, me parece que é um estudo de caso, tudo bem? Aí eu imagino que no teu caso, se for de fato estudo de caso, eu imagino que no final dele, as lições do caso seriam muito relevantes, que é o que você traz sem colocar o nome, né? Então é um trabalho exploratório, a gente quer entender o fenômeno, né? Mas chegamos a algumas conclusões no final que são preciosas, né? A questão de que os professores percebem que o gap de regulamentação, de formalização, ela faz falta, né? Porque não fica claro, né? Falta uma norma da instituição, então isso tem seu trabalho, né? Mas talvez o estudo de caso te ajudasse a dar um pouco mais de estrutura para quem lê, né? Só uma sugestão, se você imaginar que é pertinente, tá bem? Um outro ponto, eu achei muito bom o empresarial teórico, eu acho que ele dá muita segurança de que é um trabalho que foi muito bem feito, né? Porque você coloca lá os modelos de IAM, né? O que eu estranhei um pouquinho não é nenhuma crítica, é só algo que me chamou a atenção, né? É que esse referencial que você utiliza, ele me parece que é muito quantitativo, o modelo de aceitação, né? Então você fala Isso. algo, né? Muitas pesquisas, geralmente o pessoal usa junto com equações estruturais. No Isso. início, eu até queria utilizar, só que o que aconteceu? Quando eu passei o questionário é uma maravilha. Eu não tinha praticamente resposta nenhuma. Eu falei, cara, vou mudar a abordagem. Vou ter que Isso, fazer uma faz adaptação para a quali. perfeito, faz muito sentido. Porque
Se não, talvez eu acho que estaria esperando a resposta do questionário até hoje. Aí eu ia Isso. fazer com escala Likert e tal, e aí talvez usaria ali o modelo de equações estruturais para poder fazer a interpretação dos dados, mas aí eu falei, não vai, não vai É aquela funcionar. adaptação bem feita e necessária, né? Eu só acho que era bom reportar no artigo, né? Porque para quem lê, dá uma dissonância, entende? Talvez justificar a escolha, né? Inicialmente pensou em uma pesquisa quantitativa por conta da baixa adesão de respostas, né? A gente preferiu fazer, e é muito comum a gente fazer isso, né? Mas eu acho que talvez só colocar como uma, para não ficar uma quebra de expectativa, né? Eu acho que seria confortante para quem lê. Bom, enfim, tem alguns pontos menores, mas pelo horário, eu estou um pouco preocupado com a questão do horário de vocês também, tá? Se vocês quiserem anotar meu e-mail para depois trocar uma ideia, fiquem super à vontade. Bom, eu acho que o Alan também vai querer comentar algo sobre a questão da. Acho que tem uma avaliação, é isso, Alan, se eu não me engano, né? Mas, assim, da minha parte, muito obrigado pela participação de vocês, né? Por contribuírem para o evento ser grandioso, né? Com seus belos trabalhos, né? Excelentes trabalhos, de fato mesmo. Enfim, e o convite para as próximas, né? Acho que a Alana colocou provocações para a gente, trabalhos futuros, né? O Eli também colocou inquietações que derivaram do trabalho dele, tá bem? Então, queria agradecer em nome do evento, tá? E, enfim, se ficarem à vontade para falar também, não sei contar o horário de vocês também, o Alan também fica à vontade, tá bem? Mas da minha parte, eu queria agradecer mesmo a participação e parabenizar pelos resultados obtidos. Obrigado, Alan. Obrigado. Obrigado, Eli. Eu quero agradecer também, acho que foi um ótimo momento para discussão, para troca, e dizer-lhe só uma sugestão. Pega essa tua pesquisa e transforma num caso para ensino, dá um bom debate. Usar ou não, né, o WhatsApp como uma ferramenta de ensino, e aí você pega, decide aí qual é a tua teoria que você vai discutir, mas eu acho que dá um bom debate, tanto entre professores quanto entre alunos, né? É isso, gente. Obrigada também. Obrigado, Alan. Obrigado aí pela sugestão. Eu vou ser sincero que eu não conheço muito sobre caso de ensino, mas eu vou começar a pesquisar porque acho que é bem interessante. A oportunizar a sessão que teve a colega que apresentou, que apresenta a aula ainda está aí, faz já um intercâmbio de ideias, vai já construindo já isso, em parceria. Ah, verdade. Alan, você quer encerrar a sessão? Não sei se tem um protocolo para isso agora. Já encaminhei no chat já o link para o pessoal avaliar a sessão e no mais agradecer o pessoal. Pessoal, muito obrigado, viu? Alana, Tatiana, né? Agradeço a equipe toda, ao Messias, pelo excelente trabalho. Acho que é um trabalho de referência, assim, vai virar uma referência em algum momento, ou de caso, ou de biometria, ou dos dois, tá? Que eu acho que é um Ai, trabalho tomara. muito, A gente muito agradece bem, também. muito bem cuidado, né? Tá bem? Eli, acho que é um tema super interessante, tá? Super em voga. Acho que, de fato, tem pouca coisa de fato, que a gente tenha, né, massa de artigos sobre ele, né? Acho que tem muita coisa difusa ainda. E você trouxe uma inquietação que acho que é muito pertinente mesmo. Bom, então, sucesso nos seus belos doutorados. Sei que estão, né? Vocês têm aí bastante caldo para gerar trabalhos brilhantes, né? E bancas brilhantes no futuro. Bom, Alan, obrigado muito pela assessoria no suporte técnico da sessão de hoje, tá bem? Então, queria muito agradecer. Meu contato fica aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo também. Achei trabalhos muito provocadores e instigantes. Bem, boa Muito noite para vocês, obrigada. pessoal. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. Boa pessoal. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.